A Hidra de Lerna. Como Euristeu é tolo, pensava Hércules. Afinal, seu primo havia mandado entregar-lhe a pele do leão de Nemeia. Ele tem medo de mim, deseja minha destruição, mas me deixa levar esta pele que resiste a todas as armas e aos dentes de qualquer monstro. E realmente Hércules precisaria de proteção. Seu segundo trabalho era matar uma fera horrenda que espalhava medo e terror nos arredores do pântano de Lerna, matando rebanhos e arrastando inúmeras plantações. Naquele pântano sinistro, a deusa Hera havia criado um monstro de aspecto repugnante. A criatura tinha corpo de serpente e 9 cabeças aterrorizantes, sendo uma delas imortal. Cada uma de suas bocas espumosas exalava entre dentes enormes e afiados um hálito mortal para quem o respirasse. Hidra era o nome do gigantesco monstro. Ela rastejava pelo pântano, quando Hércules a alvejou com flechas em chamas, obrigando-a a se aproximar para então agarrá-la à força. Ao decepar a cabeça imortal, Hércules tratou logo de colocá-la dentro de um buraco enorme e fundo, tapando-o com uma pedra tão pesada, mas tão pesada que jamais alguém conseguiria tirá-la de lá, fosse um mortal, ou imortal, ou um monstro. Mais uma vez Euristeu havia fracassado em seu intento de causar mal ao filho de Zeus. A corça de Cerineia. Euristeu assustou-se tremendamente ao ver despejadas diante de si inúmeras cabeças mortas da Hidra de Lerna. Mandou enterrá-las bem longe de seu reino e ordenou a Hércules um terceiro trabalho: caçar e trazer viva a corça de Cerineia, o animal consagrado, a deusa da caça. Esse corça era a mais veloz e a mais encantadora criatura do mundo. Sua cabeça era adornada por maravilhosos chifres de ouro maciço e tinha cascos de bronze que garantiam que corresse sem se cansar. Foi uma prova de paciência, porque um ano inteirinho Hércules perseguiu incansavelmente a corça, seguindo-a por montanhas e desfiladeiros, cruzando rios, embrenhando-se por florestas, vales e grandes planícies. O animal sagrado nunca dava sinais de cansaço, e o herói pacientemente acompanhava-o, sem nunca perdê-lo de vista. Sua pontaria e a escolha do momento certo da ação mostraram toda a perícia de Hércules. Perseverante, ele esperou que a corça desse um salto e disparou bem na hora em que as 4 patas do animal se unissem no ar. A flecha certeira passou entre os tendões sem derrubar uma só gota de sangue. A corça caiu imóvel e Hércules correu para apanhá-la. Pegou a corça com cuidado e levou-a para Micenas. Força, rapidez e esperteza nem sempre são suficientes para realizar grandes façanhas. Às vezes é necessário também ter paciência e determinação. Essas qualidades Hércules nunca tinha perdido. O javali de Erimanto. O quarto trabalho de Hércules era encontrar o javali selvagem que corria livre no monte Erimanto e trazê-lo vivinho para Euristeu. A tarefa era quase impossível de ser executada. Pensava-se que o animal era tão rápido que o herói jamais teria condições de pegá-lo. Mas caso conseguisse realizar essa façanha, certamente não o trataria com vida. O javali de Erimanto arruinava plantações de pacientes agricultores, e se alguém se atrevesse a tentar contê-lo, morria preso dos dentes afiados do animal. Hércules caminhou de vários dias e várias noites até chegar ao pé da montanha em que o javali vivia.
Depois de muito procurar, encontrou seu rastro. Não seria difícil matá-lo, mas capturá-lo vivo era certamente um problema e tanto. Assim como procedeu na captura do corsa, Hércules perseguiu o javali incansavelmente. Ele precisava ser mais esperto e ágil. Foi então que percebeu que o bicho não gostava de neve. Hércules então planejou um jeito de atraí-lo para a neve. O herói preparou o caminho diante da caverna do javali, de forma que ele fosse direto para a área nevada. Assim o animal saiu da toca, Hércules começou a gritar desesperadamente, fingindo que iria disparar uma flecha em sua direção. O javali correu e foi para a neve. Logo se viu imobilizado, de neve até o peito, e cansada parou de reagir. Ao vê-lo chegar herói com o javali, Euristeu deu um salto e caiu dentro de um grande vaso. Os estábulos do rei Augeas. Limpar os estábulos de Augeas, rei de Elis, uma cidade vizinha, era o quinto trabalho ingrato e humilhante de Hércules. Ele teria que realizar. Augeas havia recebido do pai magníficos estábulos repletos de admiráveis animais, centenas deles, cavalos, touros negros, touros vermelhos, touros brancos. Como não precisava se preocupar com adubo para suas férteis terras, por causa do cocô dos bichos, não é? Augeas deixou acumular montes e montes de esterco fedido nos pátios dos estábulos, formando torres tão altas de cocô que nem um homem seria capaz de deslocá-las. Nem que todos os habitantes trabalhassem noite e dia durante anos, não seriam capazes de remover tamanha imundície. Hércules estava incumbido dessa tarefa. Após examinar os estábulos, pôs-se a pensar em uma solução. Não seria apenas uma questão de força. Aos poucos, um plano começou a se formar na sua mente. Correu até o topo do terreno elevado que circundava as terras de Augeas. Dali avistou 2 rios que cruzavam a planície, um à esquerda e outro à direita, como 2 enormes serpentes brilhantes correndo para o horizonte. Por coincidência, o que havia no meio deles? Os estábulos. Hércules desceu a colina e foi imediatamente colocar o serviço em prática. No dia seguinte, quando o sol estava alto, Hércules estava perto do rio, atirando pedras e terra na água. Na verdade, ele estava construindo 2 diques. No início da tarde, quando massas de água começaram a subir atrás desses diques, Hércules correu até os estábulos e fez 2 grandes aberturas nos muros que o cercavam. Em seguida, subiu novamente no topo do terreno em volta e esperou. As águas desviadas dos rios invadiram os estábulos pelos buracos dos muros e arrastaram as montanhas de excrementos, limpando tudo que encontravam pelo caminho. Os estábulos foram lavados como nunca antes havia sido feito. Logo depois, Hércules retornou aos rios e demoliu os 2 diques, fazendo com que seus cursos de água retornassem ao caminho natural. Daí voltou aos estábulos e consertou os muros. Sua tarefa estava realmente cumprida. As aves do lago Estínfalo. O 6º trabalho de Hércules novamente lhe exigiria mais inteligência do que coragem e força. Acabar com as milhares de aves que haviam perto do lago Estínfalo. Refugiados num bosque, os pássaros se reproduziam com tamanha velocidade que nenhum caçador se atrevia a penetrar entre aquelas árvores. As aves tinham penas de bronze e investiam contra todos os que se aventurassem a passar por seu território, além de atacar as plantações vizinhas, devastando colheitas e molestando o gado. Como vou usar
flechas contra milhares de aves, pensava Hércules. Mesmo que acertasse muitas, não haveria munição para todas. Na verdade, esse trabalho quase não exigiu o esforço de Hércules, pois ele cumpriu sua tarefa graças à interferência de Palas Atena, a deusa do bem. Quando ele estava na beira do lago, a deusa apareceu majestosa. Você venceu sozinho todas as outras provas, disse ela. Agora vou ajudá-lo. Tome esse presente, fabricado por Hefesto, o deus do fogo. Ele vai permitir que você enxote todas as aves de uma vez. O herói examinou o objeto. Mal teve tempo de agradecer a deusa que logo desapareceu. Hércules prendeu todos os dedos no objeto de seda que ligava as duas partes de uma castanhola. Estendeu os braços para o alto e bateu uma metade na outra.